Imagine a grandiosidade do céu ao testemunhar o magnífico trono de Deus e contemplar sua glória. 3 homens foram privilegiados com essa experiência única. Neste vídeo, vamos explorar a fascinante jornada desses indivíduos que presenciaram o trono de Deus, de acordo com os relatos bíblicos. Sejam todos bem-vindos. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal para receberem em primeira mão outros conteúdos como este. O primeiro homem a ter essa experiência foi o apóstolo João, conforme registrado no capítulo 4 do livro de Apocalipse. João foi convidado a ascender ao céu e testemunhar os eventos futuros em espírito. Ele teve uma visão extraordinária, não vivenciando esses eventos fisicamente com seus olhos e ouvidos terrenos. Essa experiência estava além do que qualquer ser humano poderia suportar. João viu um trono celestial onde Deus, o poderoso Criador, reinava. Na visão de João, ele também contemplou 24 tronos com 24 anciãos assentados sobre eles. Diferentes interpretações sugerem que esses anciãos podem representar seres celestiais, como anjos, ou o povo fiel de Deus, a igreja como um todo. Alguns podem associar esses anciãos aos 12 patriarcas do Antigo Testamento e aos 12 apóstolos do Novo Testamento. Eles estavam vestidos com roupas brancas, simbolizando a justificação, e usavam coroas de ouro em suas cabeças, representando honra e prestígio. Estavam assentados em tronos, indicando seu papel como governantes e juízes. Essa descrição está de acordo com as passagens bíblicas que afirmam que os eleitos de Deus serão reis e sacerdotes, e os vencedores serão coroados. Além disso, João também avistou 4 seres viventes no meio e ao redor do trono. Esses seres estavam cobertos de olhos e tinham a aparência de um leão, um novilho, um homem e uma águia voando. Diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal. Esses 4 seres viventes possuíam 6 asas cada um e estavam repletos de olhos, sem descanso, nem de dia nem de noite. Eles proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Há várias interpretações sobre a identidade desses 4 seres viventes mencionados na visão de João. Uma delas sugere que eles representam os 4 evangelhos, onde o leão simboliza Jesus como o evangelho do reino em Mateus. O novilho representa Jesus como o servo no Evangelho de Marcos. O homem representa Jesus como o homem perfeito no Evangelho de Lucas. E a águia representa Jesus como aquele que veio do céu e retornará ao céu no Evangelho de João. Outra interpretação sugere que esses seres viventes representam a totalidade da natureza, onde o leão representa os animais selvagens, o novilho representa os animais domésticos, a águia representa todas as aves e o homem representa a coroa da criação de Deus. Uma terceira interpretação é que eles representam seres angelicais, mais especificamente querubins. A descrição deles como leão, novilho, homem e águia representa força, capacidade de servir, inteligência e rapidez. Independentemente de como sejam interpretados, o importante é destacar que esses 4 seres viventes adoram a Deus de forma contínua em seus cânticos, exaltando a santidade, onipotência e eternidade de Deus, conforme a visão de João. Quando os animais glorificavam e honravam aquele que estava assentado no trono, os 24 anciãos também se curvavam e adoravam a Deus, lançando suas coroas diante do trono e proclamando que ele é digno de receber glória, honra e poder, pois ele é o Criador de todas as coisas e tudo existe de acordo com sua vontade. João foi agraciado por ser convidado a testemunhar essa visão, e ele nos concedeu o privilégio de relatar toda essa cena. Ezequiel foi o segundo homem a contemplar o trono de Deus. O chamado do profeta para exercer o ministério profético é um dos eventos mais impressionantes registrados nas Escrituras. Essa experiência é detalhadamente descrita nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Ezequiel. Durante esse chamado, Ezequiel teve uma visão da glória divina enquanto estava às margens do rio Quebar.
O céu se abriu diante de Ezequiel e ele teve visões de Deus. Ele descreve um vento tempestuoso vindo do norte, trazendo consigo uma grande nuvem envolta em chamas. No centro dessa nuvem, havia uma figura semelhante a um trono com a aparência de um ser humano. Na visão, também surgiram 4 seres viventes semelhantes a querubins. Esses seres possuíam uma aparência humana, lembrando o chamado do profeta Isaías, que viu serafins ministrando diante de Deus. Além disso, há uma notável semelhança com a visão do trono de Deus que o apóstolo João também teve. Continuando a visão de Ezequiel, ele descreve a magnificência do trono de Deus, que estava sobre o firmamento, acima das cabeças dos seres viventes. Esse trono possuía uma semelhança com uma pedra de safira. Sobre ele, havia uma figura semelhante a um homem, cuja aparência era como âmbar com fogo ao redor. Ezequiel comparou esse resplendor a um arco-íris que surge nas nuvens durante a chuva. Ao testemunhar essa visão gloriosa, Ezequiel se prostrou com o rosto em terra. Nesse momento, ele ouviu a voz daquele que estava falando e foi capacitado pelo Espírito para se tornar um canal da revelação divina, a fim de proclamar a palavra de Deus ao povo. O propósito central das profecias de Ezequiel era encorajar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele cumpriria sua promessa de restauração. Deus os guiaria de volta à sua terra natal. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi encontram seu cumprimento em Cristo. O terceiro homem é Isaías, que também teve uma visão do trono de Deus, onde serafins proclamavam a santidade do Senhor. Isaías testemunhou o Senhor assentado em um trono alto e sublime, com a cauda de seu manto enchendo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Eles cobriam seus rostos com 2 asas, seus pés com outras 2 e com as 2 restantes voavam. Eles clamavam proclamando a santidade do Senhor. Diante de tamanha glória, o profeta Isaías reconheceu sua própria pecaminosidade e inadequação para o papel de profeta. Ele clamou: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." No entanto, um dos serafins voou em direção a Isaías com uma brasa viva em sua mão que havia tirado do altar. Com a brasa, ele tocou os lábios de Isaías e disse: "Aqui está tocada em teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado." Após passar por essa purificação, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: "A quem enviarei e quem há de ir por nós?" E imediatamente Isaías respondeu com prontidão: "Eis-me aqui, envia-me a mim." A partir desse momento, ele recebeu a missão de profetizar ao povo, transmitindo tanto repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo, como conforto e esperança pela restauração. A mensagem do profeta Isaías era abrangente e profunda. Ele anunciou a vinda do Messias, o Salvador, e a restauração que Deus traria ao seu povo. Ele descreveu o servo sofredor que seria ferido pelas transgressões do povo, trazendo cura espiritual. Isaías também profetizou sobre o estabelecimento do reino de Deus, onde haveria justiça, paz e prosperidade. Suas palavras eram portadoras de esperança e apontavam para a redenção que viria por meio do Messias. Apesar das repreensões e advertências presentes nas profecias de Isaías, elas continham uma mensagem de esperança, promovendo a fidelidade ao Senhor e a confiança em sua promessa de redenção. As profecias de Isaías abrangem desde o contexto histórico de seu tempo até a realização final dessas promessas em Jesus Cristo, o cumprimento de todas as profecias messiânicas. O chamado desses profetas foi marcado por momentos de encontro com a glória de Deus, capacitando-os a proclamar sua mensagem ao povo. Suas visões do trono divino e dos seres celestiais destacaram a santidade de Deus e a necessidade de arrependimento e fidelidade por parte do povo. Esses profetas desempenharam um papel essencial na preservação da fé e esperança do povo de Israel, apontando para a restauração e redenção trazidas por meio de Jesus Cristo.
Esses foram os 3 homens agraciados com a visão do trono de Deus. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Que Deus te abençoe.